Fala Empreendedor Real, aqui é a Roberta Salgado e seja bem-vindo a mais um devocional do Empreendedor Real. E o tema de hoje é: onde está a sua confiança? Essa manhã eu acordei me sentindo extremamente ansiosa, com um monte de coisa que eu precisava resolver, com um monte de questões que eu precisava lidar na minha vida. E a primeira coisa que o Espírito Santo trouxe na minha memória foi a passagem de Salmo 121:1, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí ele até me lembrou aquele louvor do Shalom Jerusalém com a Ana Paula Valadão e o Paul Wilbur, né? Eleva os meus olhos. Né? Esse louvor aí, depois você procura, só pra gente não ser suspenso por causa dos direitos autorais. E eu fui ler essa passagem e eu comecei a declarar essa passagem, que está lá em Salmo 121:1. E depois você vai ler, né, essa passagem com calma. E o Espírito Santo me levou também a Mateus 6, a partir do 24, e esse eu vou ler. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós com as suas preocupações poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. E enquanto eu li essa passagem, o Espírito Santo me perguntou: onde é que está a sua confiança? E quando ele fez essa pergunta, a minha primeira reação foi, eu falei, poxa vida, Deus, eu achei que a gente já tinha resolvido esse assunto. Aí eu descobri que era hashtag só que não. E eu percebi que a minha confiança estava no dinheiro. Eu percebi que a minha confiança estava no saldo da conta bancária, que estava nos limites de cartão de crédito, que estavam em coisas externas, estavam em clientes. E quando eu me dei conta disso, eu percebi a dificuldade que eu tinha de simplesmente confiar em Deus. E não foi fácil. Porque o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O lugar que Mamom ocupa no nosso coração. E quando ele trouxe isso, eu fui confrontada, porque eu percebi que Mamom estava ocupando um lugar no meu coração que eu achava que já era de Deus. Mas na verdade não. Se esse lugar fosse de Deus, eu não estaria ansiosa com as contas que eu preciso pagar. Sim, eu estaria atenta, eu estaria responsável, eu estaria alerta para essa situação. E não é que a gente vai ser negligente, não se confiar em Deus não é sinônimo de negligência em relação aos seus compromissos e às suas responsabilidades. Mas o ponto é o quanto que a ansiedade tem ocupado um lugar no seu coração, o quanto a ansiedade tem assentado no trono do seu coração. E essa ansiedade vinha de um lugar de medo da falta. E se eu não tiver o suficiente para pagar as minhas contas? E se eu não tiver o suficiente para arcar com os compromissos financeiros que eu fiz? Quando a gente começa a perceber, começa a entender a questão da ansiedade, a ansiedade deixa o nosso coração dividido. A ansiedade, ela é o medo do futuro. Só que a gente não está no futuro, nós estamos no agora. E aí, por querer viver o amanhã, hoje, isso traz ansiedade, isso nos deixa angustiados, porque nós não conseguimos ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Apenas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só Ele é que consegue caminhar pela linha do tempo. Agora nós não. Quando a gente fica preso ao passado, nós ficamos depressivos. Quando nós ficamos presos ao futuro, nós ficamos ansiosos. Então o que nós temos é o momento de agora, o que nós temos é o presente. Por isso que o nome dele é presente, porque é o agora que você tem para viver. Mas quando eu tiro Deus da minha fonte de confiança, quando a minha fonte de confiança deixa de ser Deus e começa a ser outras coisas, isso me desconecta. Porque o único que é capaz de ser a nossa fonte, sem nos quebrar, é Deus. Quando Mamom, quando o dinheiro se torna o nosso Deus, ele acaba se tornando o nosso Senhor. E o dinheiro, ele é um excelente servo, mas é um péssimo Senhor. Por quê? Porque ele te escraviza, ele te mantém num lugar de desespero, onde você acaba acreditando na mentira de que se você não der conta das coisas, se você não tiver dinheiro, você não é ninguém. E isso é uma grande mentira.
Quando a gente olha para esse contexto de Mateus 6:25 e 6:24, na verdade, você começa a perceber que é a metade do Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre as esmolas, sobre o jejum, sobre a oração modelo, sobre a questão de não colocarmos o nosso coração nas riquezas, e aí ele fala de ninguém servir aos dois senhores e para não andarmos ansiosos. Então, quando a gente pega essa palavra, ansiedade é a palavra merimal, e merimal significa estar dividido, a nossa mente fica dividida, a gente é puxado em direções diferentes. Quando você é puxado em direções diferentes, é impossível você não ficar ansioso. Você se distrai no meio de todas as coisas, e é exatamente isso que acaba acontecendo. Jesus, ele nunca condenou o fato da gente ter um planejamento. Ele sempre falou, a palavra de Deus sempre disse sobre nós consagrarmos os nossos planos ao Senhor e os nossos pensamentos serão estabelecidos. Mas o que ele questiona é sobre nós colocarmos a nossa confiança mais no nosso planejamento do que nele, sobre nós não abrirmos um espaço para que ele entre e faça o sobrenatural. E aí ele traz um paradoxo lindo, que é o paradoxo da provisão, que ele fala sobre nós olharmos as aves do céu, que elas não semeiam, elas não colhem, mas ainda assim o Pai Celestial as alimenta. Nós, para Deus, nós temos muito mais valor do que as aves. E ele também fala dos lírios do campo. Olhe para os lírios do campo que não tecem, eles não fiam, eles não costuram, mas olha como eles se vestem. E nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Jesus está nos dizendo para olharmos para os lírios do campo e para as aves do céu, para a gente entender que o sustento, o alimento e a provisão vem dele. O ponto aqui não é sobre a gente, então já que Deus alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, então eu não vou trabalhar. Não é sobre isso. O que Deus está nos dizendo nessa passagem é sobre a gente tentar controlar todas as variáveis. É sobre a gente querer controlar tudo e acabar não descansando na provisão e no cuidado de Deus. E quantas vezes eu me vi nesse exato lugar de não conseguir descansar na segurança, de não conseguir descansar na provisão de Deus porque eu estava ansiosa, eu estava aflita, eu estava angustiada, eu estava extremamente preocupada, eu não conseguia relaxar de jeito algum. É quando Deus nos conduz ao deserto. Então, quando a gente, antes do deserto, o que acontece? A gente está lá no conforto, a gente tá lá de boa, só que muitas vezes nós estamos num lugar de idolatria. Por quê? Porque nós idolatramos a nossa capacidade, nós idolatramos os nossos clientes, nós idolatramos o nosso limite de crédito, nós idolatramos o nosso score no Serasa, e isso tira a nossa confiança do Senhor. E de repente a gente deixa de glorificar ao Senhor e começa a falar, nossa, olha como eu sou incrível, eu conquistei tudo isso. Mais ou menos que nem Nabucodonosor fez na época da Babilônia, lembra? Mas isso é assunto para um outro vídeo também. E aí vem Deus e nos leva para o deserto. Quando ele nos leva para o deserto, ele nos mostra que os carros, os cavalos, os amantes e tudo mais deixam de nos sustentar. Quando a força do nosso braço já não funciona mais. Porque o deserto é o lugar onde toda a confiança humana é removida. O deserto é esse lugar onde tudo aquilo que a gente confiava, onde tudo aquilo que a gente tinha como verdade cai por terra. E aí a gente começa a viver do pão diário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é o maná. É algo que não é acumulável, é algo que dá para aquele dia que se você tentar acumular, ele vai apodrecer e vai encher de bicho. E como é desafiador você não saber que amanhã, não é nem você não saber. Mas a gente julga o povo de Israel por falar, nossa, mas Deus falou para eles não guardarem, mesmo assim eles guardavam. Mas vem cá, se fosse você no meio de um deserto, recebendo maná, você não ia ficar com medo do maná faltar pro dia seguinte? Vamos ser sinceros, gente. É muito provável que a gente também guardaria o maná. Por quê? Porque eu não sei, e amanhã eu não sei. Então, quando Deus nos leva nessa questão, quando a gente está vivendo no deserto, a gente aprender a viver do pão diário é muito desafiador, porque você vai falar, meu Deus, mas eu preciso guardar um pouquinho, porque se faltar amanhã, como que eu vou fazer? É um baita de um desafio, vamos falar a verdade? E era isso que o povo de Israel está fazendo, mas o que Deus estava querendo ensinar para eles? A depender, a confiar no pão de cada dia. E quando uma vez que nós somos forjados no deserto, uma vez que nós atravessamos o nosso Jordão, uma vez que nosso coração é circuncidado, que esse processo de entrada na Terra Prometida, e nós somos sarados e nós celebramos a Páscoa, que é esse período de Pessach, esse período de passagem do deserto para a Terra Prometida. Aí o maná cessa e a gente começa a comer do fruto da terra, que aí é a segurança da aliança. Deus quer ter uma aliança com você, empreendedor. Não é apenas você confiar em limites de crédito, não é apenas você confiar em estratégias, não é apenas você confiar nos teus anos e anos de experiência, mas é você confiar no Senhor, é sobre você confiar naquilo que Deus te entregou, é sobre você seguir a direção de Deus, é sobre você estar atento e sensível àquilo que o Espírito Santo está te mostrando.
E isso não anula a tua inteligência, isso não anula a tua sabedoria, mas você precisa entrar no lugar onde você aprende a depender mais de Deus do que dos seus recursos, do que da sua expertise, do que do seu networking, do que das suas habilidades. E esse é o lugar no qual Deus tem levado muitos empreendedores para o deserto, para falar ao nosso coração. O mais importante é a gente entender que mesmo no deserto Ele nos sustenta, que mesmo no deserto Ele nos alimenta. E que no deserto Ele nos liberta da autossuficiência para a gente aprender a depender dEle. O problema não é confiar, o problema é em que e em quem eu estou depositando a minha confiança. Em quem, empreendedor, você está depositando a sua confiança? E a minha pergunta é, onde é que você tem colocado a tua confiança? Porque a ordem do reino de Deus é, primeiro eu busco o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Então, Deus nunca prometeu e nunca falou que a gente não teria necessidade, mas Ele falava sobre nós primeiro buscarmos o seu reino e a sua justiça e crer que as demais coisas nos serão acrescentadas. É Ele quem acrescenta. Mas para que Ele acrescente, para eu buscar o reino, eu preciso parar e ouvir de Deus. Deus, qual é o foco do Senhor para esse mês? O que o Senhor tem para este mês de agosto na minha vida? O que o Senhor quer que eu foque? Onde eu devo colocar a minha atenção? Onde eu devo ser intencional? É sobre isso que Deus está falando com a gente hoje. É onde nós colocamos a nossa confiança. Nós não podemos confundir fonte com canais. Deus é a fonte, todo o resto são canais. Deus não depende de nenhum canal para te sustentar. Ele não depende, mas ele usa canais. Mas muitas vezes nós nos afeiçoamos aos canais. Nós tornamos esses canais queremos tornar esses canais em fontes. Mas Deus está falando conosco, está falando comigo e com você nesse dia. Coloque a sua confiança em mim. Deus nos chama para andarmos em confiança nele e não na confiança dos nossos recursos, não na confiança do nosso braço, não na confiança do nosso networking, mas na confiança dele. E eu quero orar aqui sobre isso, orar sobre esse mês de agosto, declarando que a tua confiança, que a minha confiança vai estar no Senhor. Pai, nós nos arrependemos por termos colocado a nossa confiança em circunstâncias, em pessoas, em recursos e não no Senhor. Nós te pedimos perdão, Pai, pela nossa autossuficiência, por queremos resolver as coisas na força do nosso próprio braço. Nos perdoa, Senhor, por não confiarmos no Teu amor. Pai, nos perdoa pela nossa desconfiança de Ti. Nos perdoa porque nós temos desconfiado do Senhor, nos perdoa, Pai, porque a gente tem confiado mais na nossa inteligência, a gente tem confiado mais no nosso conhecimento, a gente tem confiado mais nos nossos discursos, a gente tem confiado mais nos nossos argumentos e menos em Ti. Senhor, nos ensina a confiar no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Nos ensina a Te amar mais, nos ensina a Te amar melhor, nos ensina a confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso entendimento. Que possamos Te reconhecer em todos os nossos caminhos para que o Senhor endireite as nossas veredas. E que a gente não seja sábio aos nossos próprios olhos, mas que nós temamos ao Senhor e nos apartemos do mal. Senhor, nós decidimos colocar a nossa confiança em Ti, mas nós Te pedimos, Espírito Santo, nos ensina a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Nos ensina, Espírito Santo, porque na nossa própria força e na nossa própria capacidade a gente não dá conta. Na nossa própria capacidade a gente não consegue, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti para confiar em Ti. Então nos ensina, Senhor, nos ensina a confiarmos em Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E nos ensina a Te amarmos, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ainda não segue esse canal, clica aqui em se inscrever e toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Tchau, tchau.